A chuva continua a cair lá fora e o bom tempo teima em aparecer, mas há sempre o que fazer em casa. As limpezas habituais ou as preparações para um lanche há muito prometido a umas amigas especiais. Acompanha-me em mais um vídeo e vê como tem sido a vida por aqui nos últimos tempos. Enquanto o tempo não melhora e não me posso dedicar às limpezas de primavera, vou fazendo as limpezas de manutenção habituais. Um dos espaços a que dou sempre atenção é às escadas, já que é um dos locais de mais passagem cá em casa e também o que primeiro vemos quando entramos em casa. Apesar de tirarmos os sapatos ao chegar, as escadas acumulam sempre pó e sujidade. Costumo aspirá-las uma vez por semana, mas quando não tenho tempo para isso, ou sempre que vejo que estão um pouco mais sujas, passo com um pano agarra-pó nesta mopa da Vileda. Estes paninhos são sempre muito eficazes e agarram tudo, seja pó, cabelos ou outra sujidade. Ao fazer esta manutenção, e se tiver algum tempo disponível, limpo também os vidros das escadas. Desde que experimentei o álcool de limpeza, que o tenho usado sempre. Antes usava o vinagre, mas apesar de eficaz, dá um pouco mais de trabalho. Com o álcool de limpeza é só borrifar e depois passar um pano para os vidros. Ou, em alternativa, passar com jornal. Eu sei que pode parecer esquisito, mas cresci com os meus pais a limparem os vidros com jornal e é realmente muito bom. Ficamos com as mãos pretas, mas o jornal é super absorvente e os vidros ficam limpos num instante, sem grande esforço. Limpos, claro, até à próxima vez que os meus filhos subirem as escadas. Por falar em jornal, sabias que também é bom para absorver maus odores? Além do bicarbonato de sódio, é uma boa opção para colocar no fundo dos caixotes do lixo. Primeiro, porque absorve os maus cheiros, mas também porque absorve qualquer líquido que possa escorrer do saco. Voltando às escadas, como os degraus têm o topo em madeira, mas o resto é branco, sujam-se com alguma facilidade. Por isso, de vez em quando passo com a esponja mágica para os deixar limpos. Os degraus da cave são os que estão em pior estado, porque não lhes tenho dado muita atenção. A esponja mágica é muito versátil e dá para limpar várias superfícies. Convém, no entanto, fazer sempre um teste para perceber se não danifica o que queremos limpar. Para limpar, só temos de molhar a esponja num pouco de água e passar na sujidade. Depois podemos passar com um pano mais macio para ajudar a que seque mais rápido. E está feito. Estas marquinhas desaparecem, mas também desaparece tinta de canetas, por exemplo, se tiverem crianças artistas e cheias de imaginação. Por estes dias, consegui também dedicar algum tempo a algumas tarefas que estavam na minha lista de a fazer há já algum tempo. Comecei por tratar de identificar os dispensadores de detergente da lavandaria. São um dos meus artigos preferidos desta divisão. São muito práticos e acho que visualmente se enquadram muito bem aqui. Mas faltava identificá-los. Na altura que os comprei, fiquei indecisa em como fazer. Escrever no frasco, uma etiqueta, nunca mais pensei no assunto. Entretanto, uma subscritora chamou-me a atenção e eu resolvi pôr mãos à obra. Decidi que seria com etiquetas, mas voltei a estar indecisa entre estas etiquetas que também usei nos cestos da roupa, mas que me pareceram bastante grandes. Então optei pelas etiquetas habituais e que já tinha usado nos outros frascos aqui da lavandaria. O primeiro dispensador é para o detergente que uso na maioria da roupa, que é o Skip Active Clean. O dispensador do meio é para o amaciador. Este é o de talco do Pingo Doce, que cheira muito, muito bem. E o terceiro dispensador tem o detergente para a roupa escura. Finalmente, frascos identificados. Se mais alguém aqui de casa quiser tratar da roupa, já não tem razões para se enganar. Depois decidi finalmente utilizar umas ferramentas que comprei há algum tempo no Lidl. Comprei-as a pensar em alguns cintos que tenho, mas que me estão largos e que precisavam de ter mais uns furos para me ficar bem. O tempo foi passando e os cintos ainda não tinham furos. O furador é muito simples de usar e só tive de medir a distância dos furos já existentes para ficarem alinhados.
Neste conjunto vinha também uma ferramenta para colocar ilhoses e botões. Tenho uma mala que gosto muito, mas que tem a alça estragada. É gira e tem o tamanho perfeito, mas foi tão baratinha que não me surpreendeu que se estragasse. Apliquei uma ilhose para voltar a prender a alça. Não sei se será a solução final ou se vou ter de pensar noutra solução para arranjar, mas por agora está feito. Outra tarefa que já tinha pensada há algum tempo era fazer uma nova mistura caseira, desta vez para limpar a bancada da cozinha. Eu uso umas pastilhas anti-gorduras do Pingo Doce para o efeito, mas depois de me ter apercebido das capacidades do detergente para a louça, decidi experimentar. Só temos de encher um pulverizador com água, colocar algumas gotas de detergente da louça, este é um neutro do Continente, e acrescentarmos umas gotas de óleo essencial à escolha para dar um cheirinho bom. Este é de laranja. Depois, é só borrifar a bancada. A vantagem desta mistura é que não é agressiva para materiais como o mármore ou o granito, em que devemos ter cuidado para não estragar a camada protetora que as compõe, começando depois a ficar baças e sem brilho. Passo com um pano microfibras para espalhar a mistura e limpar a bancada, e como a minha bancada é preta, passo depois também com um pano para vidros para tirar o excesso de umidade, isto porque se notam todas as marcas na bancada. Numa bancada de outra cor, este passo pode não ser necessário. Esta mistura, como podes ver, é muito fácil de fazer, retira bem a gordura, até mesmo da placa de indução, e fica baratinha. Já tem um lugar no meu armário dos detergentes. Entretanto, e mesmo com mau tempo, consegui finalmente agendar uma data para receber cá em casa, para um lanche, umas amigas especiais. Comecei a preparar o lanche logo de manhã e a primeira coisa que fiz foi um bolo de iogurte. É a minha receita favorita, aquela que nunca falha. Usei um iogurte grego de maçã e canela do Lidl e depois usei o copo como medida para os restantes ingredientes. Precisei depois de 3 copos de açúcar branco. Misturei os 2 ingredientes bem, até ficar com uma mistura esbranquiçada. De seguida, dividi 5 ovos, acrescentando as gemas uma a uma à mistura anterior e mexendo. Enquanto batia as claras em castelo, acrescentei também um copo de óleo de girassol. A seguir, adicionei 4 copos de farinha super fina e uma colher de fermento. Voltei a mexer bem até ter uma massa homogénea e acrescentei quase no final uma colher de chá de canela e voltei a mexer. Depois incorporei as claras em castelo, com cuidado, para não perderem o ar e para dar volume ao bolo. Por fim, cortei uma maçã em pequenos pedaços. Este passo é opcional, mas eu acho que o bolo fica muito mais saboroso com estes pedacinhos de maçã pelo meio. Coloquei a mistura numa forma de chaminé e levei ao forno cerca de 40 a 50 minutos a 180 graus. Se tiveres forno com ventilação, escolhe esse modo. O bolo fica crocante por fora e muito fofinho por dentro. Fiz depois uma limonada de frutos vermelhos. Comecei por colocar num tacho 75 gramas de açúcar mascavado, cerca de 160 gramas de frutos vermelhos congelados e um pouco de água. Deixei cozinhar até ferver, sempre sem parar de mexer. Depois de arrefecer um pouco, coloquei a calda num escoador para separar as sementes e não ficar nada assim a agarrar-se aos dentes. Num jarro acrescentei cerca de 1,5 litro de água e o sumo de 2 limões e misturei. Quando a calda já estava morna, juntei-a ao jarro. Podes, nesta altura, verificar se necessita de mais açúcar. Terminei então com a colocação de alguns frutos vermelhos, só para ficar assim mais bonito. Levei ao frigorífico até à hora de servir.
Para deixar a mesa mais colorida e porque eu gosto muito de flores, arranjei um pequeno buquê com flores da época. Adicionei na água uma mistura que vinha com as flores para que durassem mais tempo, cortei os pés de cada ramo ao mesmo tempo que as fui colocando na taça. Nada como umas flores coloridas para nos animarem em dias cinzentos e de chuva. A mesa ficou logo com outro aspecto. Mais perto da hora marcada para a chegada das minhas amigas, comecei a preparar todos os outros detalhes na sala. Ponto importante no lanche, é claro, pôr a mesa, e como estava indecisa se iam querer beber a limonada que eu preparei ou um chá assim mais quentinho, acrescentei tanto copos de sumo como chávenas para o chá. É sempre bom estar preparada e depois podermos escolher. Como no lanche, há quem prefira o mais doce, mas também quem prefira o salgado. Tentei ter as várias opções e assim preparei um cesto com pão fatiado. Este, se não me engano, é o pão da avó do Lidl. Depois, para quem não gosta tanto de pão, noutro cesto acrescentei várias tostas. Umas são do Mercadona, outras do Continente e outras ainda do Lidl. Além do bolo de iogurte, servi também uns bolinhos em miniatura e ainda uns croissants de manteiga para comer, com compota, queijo, fiambre ou salame. Foi uma tarde muito boa em que conseguimos colocar toda a conversa em dia. Gostaste do vídeo? Se sim, não te esqueças de fazer um like e deixar um comentário. E se fores nova ou novo aqui no canal, não deixes de o subscrever. Obrigada mais uma vez pela tua companhia, beijinhos e até ao próximo vídeo.